Bom, mais uma vez, boa tarde. Acho que é um grande prazer aqui e responsabilidade de reabrir os trabalhos das Quintas Filosóficas. Acho que a responsabilidade é adicional, agora que a iniciativa foi premiada no final do ano passado. Isso nos põe ainda uma tarefa mais difícil de não só levar adiante o projeto, mas tentar buscar aí aprimoramentos. Então, tiveram algumas mudanças, né? Acho que no formato, a principal é que o formato agora foi dividido numa parte expositiva e depois numa parte de discussão. Então, hoje, nessa estreia de 2019, teremos uma exposição e aí daqui 15 dias o nosso próximo encontro será a parte da discussão. E acho que mais do que adequado e bem-vinda a presença de um dos idealizadores do projeto, o professor Gabriel Chalita, como palestrante inaugural aqui nessa data de hoje. Professor, por favor, tome assento. E o tema, eu acho que é uma das reflexões que foram... Você está dizer que nós temos 4 mais bravos advogados que estão se digladiando numa assembleia geral que nos interessa todo, que diz respeito ao domínio nacional, e uma das pessoas Então, feito esse registro aqui em ata. Essa defesa é bom advogado. Porque o Guilherme, outro dos idealizadores, também a ausência dele é muito sentida aqui. Nós esperamos que ele apareça daqui a pouco, que consiga se... Agora, professor, muito obrigado. A ideia é retomar um pouco da importância da filosofia hoje em dia, né? Nos dias de hoje, muitas vezes a técnica parece se sobrepor ao pensamento. Então, um grande diferencial do ser humano é justamente a racionalidade. Mas como ressignificar a filosofia hoje em dia, em que o desenvolvimento está relacionado à técnica? Então, temos um celular novo que fatalmente é melhor que o anterior. Mas a gente pode dizer a mesma coisa sobre o pensamento? Né? Faz sentido pensar ainda? Ou a gente já chegou num grau de desenvolvimento de pensamento, não há mais nada o que pensar, hoje em dia a gente só tem que pegar eficiência. E isso é uma das grandes reflexões que motiva todos nós estarmos aqui, ainda dedicando algum tempo a pensar e repensar em questões cotidianas e por aí vai. De toda forma, muito obrigado e... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estava com saudades aqui desse nosso bate-papo, desse encontro. Eu acho que é tão relevante essa conversa filosófica, porque as coisas não param de acontecer e elas são profundamente desafiadoras. A compreensão da humanidade é profundamente desafiadora. Quem é o ser humano, né? O que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo? Tem temas inéditos e tem temas recorrentes. Eu comecei o semestre lá com os alunos de Ciência Política, pedindo para eles assistirem a série do Versace. É legal, quem não assistiu, assista, vale a pena. Porque ela tem uma coisa muito interessante, de uma reflexão profunda de como é que nasce um serial killer. Como é que nasce alguém que resolve matar, tirar a vida de pessoas? Que tipo de relações tem essa pessoa para chegar a um ponto de querer ser uma celebridade matando alguém? Aparecer nos jornais matando alguém. Achei tão legal que numa das análises que eles deram sobre a série, eles disseram assim, né, o assassino, né, ele fez para aparecer, e nem na série que surgiu aparece o nome dele, aparece do Versace, né? Ele não conseguiu ganhar a notoriedade que ele queria. Mas o que leva alguém a agir desta maneira? Hoje, na aula lá no Mackenzie, a gente ia discutir Hobbes e Rousseau,
mas é fundamental quando acontecimentos, né, nos desafiam refletir sobre os acontecimentos. E a gente analisou um pouco o que aconteceu em Suzano pela perspectiva de Hobbes e de Rousseau. Como é que Rousseau enxergaria isso? Como é que Hobbes enxergaria isso? É muito interessante também porque nós temos muitos simplismos, no mau sentido da palavra, na solução de problemas ou na explicação de fatos. Então as pessoas elas saem dizendo qualquer coisa, principalmente em tempo de like. O que vai dar mais notoriedade para mim? Se eu falar isso, as pessoas vão gostar mais do que se eu falar aquilo. Então eu acabo pensando pouco. Eu me lembro que quando a gente começou as quintas filosóficas, uma das primeiras questões que a gente colocou aqui é que a filosofia se alimenta de dúvida, não de certeza. Eu tenho que ter dúvida, eu tenho que pensar, eu tenho que me debruçar, eu tenho que pensar de novo, eu tenho que pensar mais uma vez, eu tenho que imaginar se eu faria isso ou não. As pessoas dizem muito de Hobbes, que Hobbes falava que o homem é mau, o homem é o lobo do próprio homem, o homem é mau em essência. O mal de Hobbes não é bem esse conceito. A interpretação, a semântica melhor para esse mal de Hobbes é o homem é medroso. Como o homem é medroso, ele se transforma em alguém perigoso. Por medo, ele age destruindo os seus competidores, entre aspas. Por medo, ele tem uma ganância, porque ele tem medo do envelhecimento dele. Ele tem medo de ficar sem dinheiro, ele tem medo de ficar sem poder. E ele começa um processo profundo de competição. E o medo, ele é muito perigoso. O medo é que faz com que exista uma guerra de um contra os outros. Se a gente pegar esse caso de Suzano, ele tem semelhanças com vários outros casos. Ontem aconteceu uma coisa interessante, eu estava tomando café com o pessoal de João Pessoa, e lá em João Pessoa, há um ano, houve um fato. 3 adolescentes, em tese, abusaram sexualmente de uma criança de 7 anos no banheiro. 11, 12 ou 13 anos, e o menino tinha 7 anos. Contou para a mãe. O que a escola fez há um ano, em maio do ano passado? Quase um ano. Ela chamou o conselho tutelar, discretamente, e o promotor. Diz tudo discreto, porque tem que ver se é verdade, se aconteceu. Agiram corretamente até esse ponto, né? Não falaram nada para os outros pais, porque é uma escola privada, uma das melhores de lá, tiveram medo de perder aluno e tal. O promotor, muito cuidadoso, foi levando o caso de uma forma tranquila. Ouvindo as pessoas, tentando entender o que aconteceu. Os pais tiraram aquele menino da escola, os adolescentes disseram que o menino mentiu. Numa das conversas, o menino diz o tempo todo que queria mudar de escola, que não gostava da escola. O advogado de um dos 3 fala assim, ele mentiu para sair da escola, ele contou isso para a mãe, ele fica, enfim, trocou o promotor. O promotor que chegou, viu o caso e achou uma maravilha, e resolveu divulgar o caso. Aí foi um caos na escola, porque o diretor aí faz uma reunião toda errada com os pais, falando, a partir de agora, toda criança só vai ao banheiro com um adulto. A partir de agora, primeiro que a posição já está errada, e a partir de agora, vocês sabem disso há um ano? Bem, eu estava num café com os donos dessa escola, porque eles queriam que eu fizesse um trabalho lá com a escola, para acalmar professores, pais, quando liga um jornalista para falar sobre o caso de Suzano. E eu falei assim, olha, eu preciso entender direito o que aconteceu, assim, não dá para sair falando qualquer coisa, né? Ele falou assim, não, mas eu falei, provavelmente é ex-aluno, mas não dá para falar com certeza que é ex-aluno, mas todas as características são de ex-alunos e é uma característica de bullying, que é algo muito mais sério do que a gente imagina. E de fato era. E há casos muito próximos com o que aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro. O menino de Realengo também foi criado por uma avó. Quando a avó morre, ele não tem vínculo nenhum mais, e logo depois ele vai para aquela escola onde ele se sentia mal naquela escola. A avó deste também morreu, e ele ficou só com o avô, o tipo de vínculo não era tão bom com o avô. Aí assim, não tem uma causa, né? Ah não, mas tem criança que sofre bullying, não faz isso. Tem criança que joga jogo violento e mata as pessoas, não faz isso. Tem criança que não tem vínculo familiar e não faz isso. Mas é um somatório que vai nos levando a refletir do que o ser humano é capaz. O cara que matou o Versace, um pouco antes, você olhava assim, não dá para imaginar que aquela pessoa ia matar alguém para ser uma celebridade, como esse alguém era uma celebridade. Mas qual era a relação que ele tinha com o pai? Quem era o pai dele? A série mostra muito bem, né? Aliás, a série é mais focada nele, né? O ator ganha todos os prêmios, é brilhante. Mas o pai era um farsante por convicção. O pai mentia o tempo todo, contava vantagens o tempo todo. O pai queria ser uma estrela. O pai queria ser extraordinário.
Como o Pippin, no teatro, queria ser extraordinário e mata o pai para ficar no lugar dele para ter um feito extraordinário. Então eu quero ser um extraordinário, porque alguém colocou isso na minha cabeça. Aí eu tenho espinha, eu vou para a escola todos os dias. O bullying, ele não é uma violência, ele é uma forma de violência escolar, mas é diferente uma violência específica do bullying. O que marca o bullying é o aspecto da repetição, porque você vai minando as forças daquela pessoa. Uma briga na escola é uma coisa ruim, mas é uma violência escolar. Alguém bateu em alguém, é uma violência. Você bater todos os dias é o bullying, porque você vai minando a pessoa. Aí pode ser bater, pode ser falar das espinhas, pode ser falar que é gordo, pode ser falar que é baixinho, pode ser qualquer coisa, que usa óculos, qualquer tipo de agressão que vai minando as forças daquela pessoa. E aí, interessante, né? Uma mesa de conversas ontem também, as pessoas falam assim, mas sempre teve essa história de piada na escola e ninguém matava as pessoas por causa da piada. Mas sabe qual é a diferença de que as pessoas não matavam por causa da piada? Tinha mais conversa do que hoje. O bullying hoje, o diagnóstico do bullying mais sério, é que o bullying se transformou numa doença silenciosa. Quando alguém vai me agredindo aos poucos e eu tenho algum vínculo para contar para alguém o que eu estou sofrendo, eu amenizo esse sofrimento dentro de mim mesmo. Porque é alguém em que eu possa chorar no seu colo, que eu possa me debruçar, que eu possa me colocar ali. Alguém que me ajuda a ressignificar aquilo que eu sou. Quando eu não tenho ninguém, porque eu não tenho vínculo com ninguém. Isso não significa que eu não tenho pai e mãe, que eu posso me matar mesmo tendo pai e mãe. Mas eu não conto para ninguém porque eu tenho vergonha do que eu sou. Eu tenho raiva da minha covardia. Eu tenho tanto medo e eu tenho que provar para mim mesmo que eu não tenho medo. E as minhas reações podem ser essas. Pode ser matar alguém. Pode ser entrar na escola que me humilhou e matar. A história do realengo, todos os meninos que eram mais frágeis, ele não matava o que entrou. O que ele achava gordinho, o que ele achava não sei o quê, porque identificava com ele. Ele queria matar aqueles que eram os melhores da escola, porque ele não se sentia aquilo. É muito complexo isso, mas é um desafio para a filosofia. É um desafio para a filosofia, para a psicologia, para as ciências humanas, você tentar entender de alguma forma o que leva alguém a agir dessa maneira. Você tentar entender o mal e o bem. A discussão do Hobbes sobre nós fazermos a destruição do outro por medo, ela é muito interessante. Eu tenho reações que talvez eu não teria se eu tivesse um crivo da razão, se eu tivesse o que Kant chamava de emancipação, se eu saísse da tutela dos meus desejos e tivesse um esclarecimento. Esse esclarecimento me ajuda um pouco a me posicionar diante do outro. Mas onde é que eu vou buscar esse esclarecimento? Talvez um dos objetivos da filosofia seja esse: ajudar no esclarecimento, não dar respostas. A gente não tem resposta. Mesmo nesse caso, deixa a psicologia responder um pouco mais, a psiquiatria, o direito, né, na área que lhe compete. A filosofia, ela cabe perguntar: o que errou? O que a escola está errando no processo educativo? Que tipo de preocupações a gente tem para educar as pessoas e o que falta? Tive 2 bancas essa semana com o Dr. Guilherme, e é muito interessante que uma banca falava do ensino jurídico, mostrando que está falido o ensino jurídico. A gente ensina as pessoas para o litígio, para a beligerância, para que nós consigamos ter 100 milhões de ações em andamento no Brasil. A gente não ensina as pessoas para mediação, a gente não ensina as pessoas para descobrir o que nos une, mas só o que faz com que a gente brigue uma com a outra. Então, uma das discussões era exatamente o novo ensino jurídico. E a outra era sobre mediação. Como é que você estabelece uma política de mediação compreendendo um pouco a visão do que significa o direito e a justiça? Talvez o direito não possa ficar fazendo essas perguntas o tempo todo, porque ele tem que agir. Mas o papel da filosofia, e aí o papel das quintas filosóficas de trazerem esse tema, não é responder, não é chegar a conclusões absolutas. As conclusões absolutas não nos levam a nada. Pelo contrário, as conclusões absolutas nos transformam em pessoas dogmadas, que não fazem ciência. Nenhum dogmata faz ciência. A ciência ela existe por causa da dúvida. Quanto mais eu tenho uma dúvida, mais eu estudo. Mas é assim mesmo que opera o olho de uma pessoa? É o melhor caminho? Não, acho que não é. É assim que opera o apendicite? Tem que abrir? Não, talvez não tenha que abrir. Se corte, então, talvez se fizer, é a dúvida. Se eu tenho certeza, eu faço daquele jeito e paro de fazer. No direito também é assim. Na ciência do direito.
É assim mesmo, isso aqui resolve para cuidar de criança e adolescente? Ou não resolve? Eu preciso de outros caminhos para isso? Em tempos muito estranhos. Eu recebi aqui um WhatsApp de uma empresa que faz uma análise de mídia em tudo que está ligado a criança e adolescente. É assustador os comentários dos jovens com relação ao que aconteceu. Vou ler alguns aqui. Eles estão pesquisando se é a maioria ou não. Parece aqui. Fez 9 kills e morreu por gás. Mas mesmo assim fez história. Muito bom amigo. Que apareçam mais como você. Parece aqui. Ninguém sabe o real motivo pelo que o garoto fez isso. O bullying pode transformar as pessoas em monstros. Não julgo, pois eu faria a mesma coisa se tivesse uma arma e alguns explosivos. Esse aqui. Descansa em paz, irmão. Tenho raiva de tu porque não me chamou para matar o resto desses filhos da puta. Mas descansa em paz. Morreu fazendo aquilo que é certo. Ele tem 50 disso. Aí você fala assim, quem é esse jovem? Não, 50 do que eles me mandaram, tem muito mais. Eles estão fazendo pesquisa analítica disso porque trabalham sobre o comportamento de crianças e adolescentes. O que está acontecendo? O que aconteceu que de repente os jovens estão pululantes, né? A história do fascismo, não sei se vocês leram aquele livro da Albright, da Madeleine Albright, sobre o fascismo, que foi a secretária de Estado americana. É muito interessante aquilo porque ela começa dizendo que ela está um pouco atônita, porque ela imaginava que na esquerda ou na direita o tema do fascismo tinha se encerrado. Depois da Segunda Guerra, depois dos pactos internacionais, depois do nascedouro dos direitos humanos, que não haveria espaço para discurso de ódio. E hoje, os discursos que conseguem mais adeptos são os discursos de ódio, não são os discursos de paz. Acompanhar os grandes pacifistas hoje da história, ninguém está dando bola para eles. Está dando bola para os que têm discurso de ódio. Ela faz uma análise do Trump, né, o que é o domínio da informação, como é que você consegue dominar a informação, como é que você consegue disseminar alguma coisa com base nos preconceitos que as pessoas já têm. Então a sua finalidade é uma, mas você joga uma outra informação que você sabe que é cheia de preconceito, as pessoas só prestam atenção naquilo e esquecem o outro, e aí você vai fazendo o que você quer, enquanto eles se destroem por causa daquela historinha que você semeou ali. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul, o Brasil todo fala disso, enquanto outras coisas vão acontecer. Porque eu estou disseminando aquilo que está pegando nas pessoas. O que a filosofia tem com isso? Também não é para julgar isso, é para pensar. Para pensar. A gente precisa recobrar a beleza do que é o pensamento. E o pensamento, ele se alimenta de conversa. E hoje a gente tem preguiça de conversar. Repare nos restaurantes, né? Quem que está conversando? Todo mundo vendo alguma coisa, mandando mensagem. As informações, elas são líquidas. Você lê a manchete, não lê o que está e sai falando para as pessoas. Até a gente faz isso sem perceber. Você vai falar, não, eu vi isso, não, realmente eu acho que mandou uma tática, não sei o que, tal, e vai falando. E eu não tenho profundidade em nada com relação a isso. E um desrespeito profundo pelo ser humano. Aí vem a análise da filosofia do discurso. Será que esses discursos de ódio, eles tocam mais fortemente hoje do que os discursos de paz? Por qual razão? Porque eu estou cansado? Estou cansado de tudo que está acontecendo. Como eu estou cansado, o meu cansaço eu não sei nem de onde vem. Aí vem algum salvador e aquilo que ele fala começa a me fazer sentido. De fato, quando o Trump vira os exemplos que ela dá, ele fala assim, essa mulher aí está preocupada com os muçulmanos, né? Por quê? Porque o presidente dela defende os muçulmanos, porque ele é um muçulmano enrustido. Aliás, ele criou o Estado Islâmico. Frase do Trump sobre Obama, né? Ele criou. Ela está preocupada com isso, com não sei o quê. Eu estou preocupado com você que mora no Kansas, com seu filho, que fez faculdade, que estudou, que não tem emprego. E aí começa o discurso de ódio, mas é um discurso de ódio que me protege. Tema de Hobbes. O que é mais importante, a liberdade ou a segurança? Para Rousseau, a liberdade. Para Hobbes, é a segurança. Aí este homem que faz esse discurso, ele é valente o suficiente para proteger o meu filho, para proteger o emprego do meu filho. Eu tenho que entender isso também. Eu estava numa mesa no Rio há um tempo, e aí um cara que é professor de filosofia e tal, falou assim, olha, eu estudo tudo do Olavo de Carvalho. Aí os outros, né, ficaram enlouquecidos, você está louco, você não sei o quê. Eu falei assim, eu não gosto dele, mas eu preciso entender. Por que esse homem tem tantos seguidores?
Um homem que não acabou o primário se autoproclama filósofo, que fala mal de tudo quanto é filósofo, que fala mal das universidades, mas que tem essa quantidade de seguidores. O que há no discurso dele que faz com que encontre eco? Fala, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí você fala assim, mas o Witzel ganhou a eleição no Rio de Janeiro com o discurso de que ia abater as pessoas, as cabecinhas, ia abater. Aí se você vira e conversa com alguém, fala, mas o cara fez um discurso, ele falou assim, e ele está errado? Você acha que ele está certo? Então as pessoas vão sair estuprando, matando, violentando, e a gente vai ficar o quê? Achando tudo bonito? Bem, então o discurso dele, que é um discurso de ódio, dá segurança para aquela pessoa. Que ela vive numa situação de tanta insegurança, e como ela não tem uma reflexão mais crítica daquilo, qualquer discurso me pega. É muito mais fácil defender a pena de morte do que ser contra a pena de morte, sob o ponto de vista da segurança. O argumento que o cara vai usar, se tiver num debate com ele, fala assim, então tá bom, quer dizer que você chega na sua casa, a sua mulher foi estuprada, está morta, e você acha que não vai fazer nada com ele. Que é um discurso que pega nas pessoas. Mas, não, peraí, o Estado, ele não é um Estado vingativo. Aí você vai desenvolver teorias que talvez não consigam alcançar aquela pessoa. Bem, mas se cada um resolver o seu problema, a gente não precisa mais de Estado. Como é que a gente vai fazer? O direito tem que se debruçar sobre isso, mas o papel da filosofia é quem é esse ser humano? Quem somos nós? Será que eu faria a mesma coisa na mesma situação que o outro? E para um advogado isso é fundamental. Quem é a pessoa que eu vou defender? Qual é a sua história? Que reações ele teve para agir dessa maneira e da outra maneira? E se eu for um juiz correto, como o Dr. Naum, justo, eu preciso sofrer quando eu for julgar alguém, porque a responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos é imensa. Um dos meus grupos de mestrado da PUC, a gente faz estudos de caso. A gente teve no semestre passado um dia de estudos de caso de direito de família. Teve algumas histórias de adoção chocantes. Uma das que me deixou mais pasmo foi a história de uma mulher que, isso era comum, a mãe está morrendo, né, numa região carente, e ela pede para a vizinha cuidar do bebê. Aí ela morreu e a vizinha cuidou do bebê até 2 anos e pouco, quase 3, quando conseguiu uma vaga numa creche. E aí quando chegou na vaga não tem documento e tal, aí contou, falou, não é minha filha, é da vizinha, mas eu cuido dela, não sei o que, a criança como se fosse minha filha. Não, mas a senhora tem que regularizar isso, é melhor a senhora ir no fórum. Não sabia nem com quem falar no fórum, leva a criança no fórum. Aí chega alguém e fala do juiz no fórum, aí chega diante do juiz. A criança no colo dela, levou junto para resolver. Está 2 anos e meio com a criança, o que o juiz faz? Abrigo, a mãe chorando, a criança chorando, desesperada, e a promotora insistindo que tem que ir para abrigo, porque ela errou, tinha que falar, mas a filha está com ela. Olha o desespero dessa mulher. Aí conseguiram um defensor, foram no tribunal, enlouqueceram, e na época conseguiram devolver para a mulher. Mas assim, e o juiz irritadíssimo com isso, se abriu uma exceção. Mas qual é o espírito do ECA? Para que inventar esse negócio? A prioridade não é a criança, não é o bebê. Mas o juiz cumpriu a lei, porque ele não sofreu. Ele não se colocou naquele lugar. Faltou filosofia para ele, um pouco de pensamento ampliado. Miguel Reale insistia isso, né? Quando ele contava a história lá da pecadora, que Jesus não manda apedrejar, nem fala não cumpro a lei, nem cumpro a lei. Ele diz assim, ele não foi contra a lei, ele iluminou a lei. Talvez a filosofia ela tenha essa não é bem responsabilidade, ou essa iluminura diante da lei. Quer dizer, eu preciso pensar um pouco mais diante das atitudes que eu tenho. E quanto mais poder eu tenho, talvez mais solitário eu seja naquela decisão. Eu decido se esse adolescente, se esse jovem vai preso ou não. Eu decido se esse adolescente ele vai para a liberdade assistida, para a prestação de serviço, ou vai para uma medida de internação. Eu decido. O poder é meu. Como é que eu trabalho com esse poder que eu tenho? Será que a justiça virou sorte? O doutor Guilherme acha que é isso. Né? O judiciário é sorte. Você cair na mão de um desembargador que leia, de um juiz que acompanha aquilo, agora você pode cair. E nós nos frustramos o tempo todo com isso. Com isso a gente vai desistir da justiça? A gente lê jovens escrevendo isso, a gente vai desistir dos jovens? O que eu faço para envolver esses jovens? Eu vejo que os meus alunos, né, BMEC, FUC, ninguém lê jornal, não sei se é bom ou ruim um ler jornal também,
mas não lê jornal, não lê revista, pouquíssimos veem televisão, eles veem filme mais, veem jogo mais pelo celular, ou então veem televisão para jogo, mas eles veem série, se informam no YouTube e leem. Por isso que eu uso tantas séries para discutir coisas com eles, você tem que buscar daquele universo deles. Mas para ajudar dentro daquele universo a ter uma reflexão de quem é o ser humano, quem sou eu. A gente não pode ter preguiça. Lembra quando a gente falou dos 7 pecados capitais? E a preguiça não era preguiça de ficar deitado, era preguiça de viver. Era desistir de sonhar. Eu não quero mais sonhar. Porque eu olho isso que está acontecendo, está tudo errado. Né? A polícia está errada, o Ministério Público está errado, o Judiciário está errado, os políticos estão errados. Eu não vou ver a solução disso. Tem um cara que eu respeito muito, super pensador, tal, que nós somos convidados para fazer parte de uma história junto de democracia, e ele falou para mim, eu tenho quase 70 anos, cara, eu não vou ver isso melhorar. Está tudo errado, e vai piorar, tal. Eu falei, mas se a gente desistir, eu lembro do Montoro com 80, querendo acabar com a fome da África, com o tal da acerola, falando da democracia participativa. No dia que a gente não tem mais sonhos, e a filosofia me ajuda a isso também, não como uma necessidade, mas como um refletir, um se realimentar, um olhar para aquilo e tentar entender. E tentar entender não é justificar. Olha a Hannah Arendt, quando ela tenta entender o que levou o nazista a agir daquela maneira, ela não está justificando o nazista, como muitos criticaram. Ela queria entender o que faz com que alguém não tenha capacidade mais de refletir e não tenha nenhuma compaixão pelo outro. Eu não tenho mais compaixão. Eu moro em Genópolis, tem muita gente boa que mora em Genópolis, mas tem muita gente estranha que mora em Genópolis, né? O povo que eles queriam proibir a presença de adolescentes lá no shopping de Genópolis, se estivessem mal vestidos. Cada hora inventaram uma coisa, e contam uma história. E as pessoas reproduzem histórias. Eu vi na academia de ginástica, uma falou, essa juiz errou, ela não sabe o que é. Essas crianças aí no shopping ficam matando as pessoas, né? Eu falei assim, estão matando as pessoas? Eu disse, sabe, precisa... Não, volta no tema do matando as pessoas. Eles estão matando as pessoas aqui no shopping? Não, eu acho, essa história de transformar isso aqui numa Venezuela, numa coisa... Não, eu queria voltar no tema do matando as pessoas. A senhora falou que as crianças ficam matando, e eu não vi isso, fiquei curioso de... sei lá, tal. E é isso, e vai divulgando. E aí o outro, não acredita, nossa, mataram um monte de gente lá, e eu vou aumentando isso. Ali tem uma padaria, né, na Aracaju, se você dá um pão para alguém que está ali, tem toda uma discussão do serviço social, se deve ou não deve, mas tirando isso, alguém fala, não dá, tem que limpar eles daqui. Então, o que é isso, né? Aí eu também não penso nas palavras que eu utilizo, na força que elas têm, na visão de gente que eu tenho, de ser humano que eu tenho. Eu não sei se os outros tempos também foram difíceis, se esses tempos informacionais eles trouxeram mais loucura ao mundo, como diria Humberto Eco, todas as imbecilidades ganharam holofotes, né? Então cada um fala o que quer e vai divulgando e o outro vai repetindo. Mas de tudo isso, o que eu acho que é um tema muito preocupante para nós é por que o discurso de ódio ele está vencendo o discurso de paz. O que está acontecendo? Os pacifistas sempre tiveram um lugar de destaque na história. E hoje, quando você pensa assim, quem são os pacifistas com destaque? Os que morreram, e mesmo assim, vez ou outra que lembram dele. Quando é uma coisa simpática falar do Mandela, simpático falar do Gandhi, simpático assim. Quando alguém não faz alguma coisa para destruir aquilo que ele fez, não era bem assim, não sei o que era. E eu desconsidero isso. Por que o ódio está sendo mais forte do que a paz? Porque a história é cíclica. A gente vai ter que viver um tempo assim, depois vai ter um outro tempo em que a gente vai valorizar mais a paz, depois valoriza o ódio, depois a paz. O que está acontecendo na relação entre as pessoas? Ou isso já acontecia e nós não sabíamos? A violência doméstica já existia, só que a gente não sabia que existia a violência doméstica. As mulheres espancadas já eram espancadas e a gente não sabia que elas eram espancadas, agora a gente sabe. Será que a gente sabe mais as coisas? Será que outras coisas estão acontecendo? O índice de suicídio é uma coisa assustadora, mas sempre teve. Os países que medem o crescimento do suicídio, não sempre teve assim, não. Eles não estão conseguindo fazer com que essa curva seja decrescente. O que está acontecendo com desistir da vida? É uma discussão filosófica. A filosofia nos leva ao pessimismo? Talvez.
em alguns momentos ao pessimismo, em alguns momentos aos sonhos, depende do filósofo que você está lendo, depende do texto que você se debruça, mas é de uma riqueza incrível. Você tentar tirar os seus preconceitos e falar assim, deixa eu entender um pouco mais isso. Deixa eu pegar... O legal das quintas filosóficas não é só a quinta filosófica, o encontro aqui. É o que ela perturba a cabeça da gente. Se não perturbar, não está sortindo efeito. Eu tenho que perturbar. Eu tenho que sair daqui e falar assim, ele falou dessa história do Versátil, eu vou assistir essa série para ver o que é mesmo. Nossa, que interessante. Mas ele não era bandido, ele virou bandido. O que aconteceu? Ele falou da Hannah Arendt, que não sei o quê. Deixa eu ir atrás disso, né? Quando a gente vai se debruçando sobre isso, eu queria entender um pouco mais esse tema. Porque talvez seja um medo que eu tenho. Sabe que Hobbes falou essa história mesmo? Que o problema do ser humano é o medo? Por isso que eu preciso de um Estado. Mas aí eu preciso de um Estado absolutista. É interessante que Hobbes era absolutista, mas os valores dele levaram ao liberalismo. O contratualismo de Hobbes faz gerar um liberalismo. Porque Hobbes quer tirar o poder de Deus. A justificativa do poder humano em Deus. Porque o pior tipo de Estado é quando eu não justifico nada que eu faço, porque eu falo que Deus mandou eu fazer. Coitado de Deus, ele tem nada com isso, né? A liberdade humana está ali, né? E ele consegue. Por isso o Hobbes é tão criticado. Porque naquele momento, né? No momento dos contratualistas, dos inspiradores ali, o elemento religioso, a justificativa do rei tirano em nome de Deus era a questão mais importante que havia. E justificar alguma coisa que eu faço em nome de Deus é uma maravilha. Quem é que vai brigar com Deus? Tem que aceitar aquilo que eu estou dizendo. Mas enfim, eu acho que era... Você nem falou que era para eu falar hoje, você não falou que era para preparar nada. Eu fui convidado só para... Mas eu quis dividir um pouco com vocês, né, essas questões e outras questões, tantas que a gente está vivendo, questões políticas. E é muito legal quando a gente pode... Às vezes o aluno pergunta uma coisa, esse ministro da Educação falou isso, o que o senhor acha? Eu falei assim, teremos uma guerra aqui na sala ou eu posso dizer o que eu acho? E aí o outro, vamos tentar construir uma coisa civilizada, né? Porque virou um negócio que virou torcida. E a política não é torcida. É uma reflexão por temas, por análise. Quando você fala assim, eu não votei nesse governo, mas isso que ele está dizendo faz sentido. Eu acho que isso a gente pode se unir. Esse é um caminho para isso, aquele é um outro caminho. Quando eu bato palma para tudo, ou quando eu odeio tudo, eu justifico tudo, né? Eu postei lá uma história da Mangueira no Facebook, aí eu vi alguns comentários, né? Tem muitas pessoas que me seguem e tem religiosos também. Dos religiosos, mas você está defendendo o aborto agora, Aí eu fui olhar na letra da Mangueira para ver se tinha alguma história do aborto ali que eu estava defendendo, como é que alguém que tem um livro, como você... Eu não falei de aborto, eu não coloquei isso. E aí um monte concordando, né? Vou parar de te seguir, que história é essa? As pessoas, elas deturpam a forma de contar uma história, de dizer uma coisa, e assim, ou eu estou numa bolha e o que ele fala é o que eu acredito, ou eu mato, né? Eu elimino, não tem nada a ver. Eu jogo fora aquele que não pensa da mesma maneira com que eu penso, né? Não concorda comigo. Enfim. Para mim foi uma honra começar com vocês, né, que esse projeto de Quintas Filosóficas. A gente está fazendo isso lá na GNT no Rio agora, olha que legal. E em outros lugares, mas é tão bacana esse debruçar sobre a temática. E acho que a maneira com que vocês vão fazer um dia de convidar alguém, depois outro dia de vocês debaterem, é muito legal. Não pode perder a riqueza do debate, da gente poder opinar, mas isso tem que instigar, além da convivência, essa vontade assim, vou ler um pouco mais sobre isso. Vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Falou de Simone de Beauvoir. Nossa, eu tinha ouvido falar dela, mas mais de uma frase assim. Eu não sabia que ela pensava isso. Eu vou atrás e vou pesquisar um pouco mais isso. A gente tem que acordar de um certo sonambulismo, né? De achar que as coisas são assim e a gente não tem o poder de mudar. A gente tem o poder de mudar. É isso. Espontaneamente funcionou tudo. Acho que temos aí 5 minutos. Eu queria abrir para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Que seja algo difícil. O chanceler, numa aula magna, foi uma aula magna mesmo. Mas
dando uma aula magna no Itamaraty, ele falou que enfim, entre outras pérolas, ele falou uma coisa que é preciso um pouco de cuidado para você se opor. Ele falou assim, daqui para frente, Deus vai ter um papel importante neste país, né? Então, eles constroem de uma forma que você, opondo-se a isso, você vai dizer, não, Deus não vai ter um papel. Não, Deus sempre vai ter um papel importante, mas não pode ser erigido num pretexto ou numa justificação das coisas, como você falou, né? Das coisas que eu vou dizer, e como eu sou intérprete da sociedade, eu tive 39% do eleitorado, eu vou ser o intérprete de Deus, né? Porque no fundo é isso, quer dizer, não é nada contra Deus, Deus não tem nada a ver com isso, também não se importa, Deus só se importa com o Corinthians e com algumas outras coisas. Mas, enfim, mas essa história de que eles serão, porque eu proclamei que Deus vai ser importante, então o que eu disser é fundado nessa afirmação pretérita que eu fiz e que você não pode se opor, porque se você se opuser a isso, meu Deus, você fala bem, não, tudo bem, Deus, ótimo, mas não justificar nada em nome de Deus, enfim, o lema deles, né? Belisário, o discurso fundamentalista religioso é o mais perigoso que tem, né? No mundo ou no Brasil. Porque à medida que você trabalha com desconhecido, eu estou sendo intérprete de um desconhecido, as coisas que eu falo, elas ecoam de uma forma, né, tremenda. Assim. As pessoas se matam por causa disso. Eu coloco uma bomba e vou explodir porque eu acredito no que o líder falou. Então o papel do líder nisso, ele é fundamental, porque ele destampa as loucuras mesmo. As pessoas vão, depois elas não conseguem voltar, é um negócio. Quando morreu o Borixá lá, vocês acompanharem, né, eu gosto de acompanhar um pouco esse posicionamento das pessoas. Tem muito robô também, e tem que saber o que é robô, não é. Infelizmente virou um lugar cheio de falseadores. Mas como ele havia falado de um pastor, do Silas Malafaia, assim, havia um séquito ali aplaudindo, né, dizendo assim, olha, Deus não brinca em serviço. Falou mal do pastor, é isso que acontece. Que Deus é esse? Aí a pergunta é de Spinoza, mas vocês estão me criando como se eu fosse um vingador. Primeiro me trancaram num lugar, ou vocês acreditam, colocam como eu olhando tudo que cada um faz. Se quer experimentar, vai para a natureza, vai beijar alguém, vai sentir. É lindo a visão de Spinoza, que Spinoza era profundamente religioso, né? Mas o discurso religioso, primeiro que ele encontra eco, as pessoas vão atrás, e aí qualquer coisa que eles fazem, você esquece daquilo, né, do fato em si, e você está xingando por causa de uma questão de Deus ou não. A história da Marielle, não importa a bandeira que diz, mataram uma pessoa, qualquer pessoa que mataram, você está fazendo uma análise de uma coisa e eles vão para uma outra história, né? Então, a história do fundamentalismo, ela é perigosa em qualquer lugar do mundo. E o Brasil, do que eu estudei, do que eu me lembro, ele não tinha essa história. Nós temos o contrário, uma história, a gente teve uma história complexa na época das bandeiras, enfim, né? Mas a história recente nossa é de sincretismo, de respeito, de ecumenismo, de diálogo religioso. Você vê a Bahia, né, lavando a igreja do Senhor do Bonfim, tá a Mãe de Santo, tá o Cardeal, não é uma coisa assim de você acreditar, é muito incomum isso, né? E hoje você vê o crescimento disso por causa desse perigo. Eu também não sou daqueles só assim, eu vi gente acompanhando e falou assim, o Bolsonaro, o jornalista colocou, é o responsável por esse massacre lá. Não acho que ele seja o responsável, mas assim, quando aquelas pessoas que têm algum poder de referência, visibilidade, elas incentivam um tipo de prática de violência, elas estão destampando isso, né? Ela está dizendo, é para fazer isso mesmo. As brincadeiras de criança com arma de um lado, você precisa ter uma responsabilidade diante daquilo que você faz. Porque tem muita gente que vai te seguindo e vai reproduzindo coisas que você faz numa proporção muito maior, né? E depois você não segura isso. Mais alguma pergunta? Ninguém? Doutor Guilherme, quer falar do síndico? Não, Marcela viu a confusão.
Então a tarefa é todo mundo ver versátil. Versátil, então fica como tarefa para daqui 15 dias. Professor, muito obrigado. Eu acho que foi uma belíssima exposição. Bem sintomático a resposta à indagação sobre a importância da filosofia hoje ser dada com tantos exemplos contemporâneos. Então, isso demonstra como a filosofia ela é presente e urgente. Então, muito obrigado a todos e até daqui 15 dias.